Quero saudar a você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandemente a tua vida e que hoje seja um dia em que Deus fale ao teu coração. Nós estamos reunidos como igreja, já estivemos aqui colocando diante de Deus os nossos agradecimentos, apresentando as nossas petições e chegamos ao momento mais importante, o momento do estudo da palavra, no qual Jesus pode nos ensinar. Convido você para que faça a tua oração particular, até porque nós nunca devemos estudar a Bíblia sem oração. Deus é quem deve nos ensinar aquilo que Ele escreveu. E posso te dizer por experiência, Deus surpreende o homem por meio da sua palavra, porque ela é a revelação da mente infinita a nós, finitos mortais. Eu estou com a Bíblia aberta no livro de Ezequiel, capítulo 9. Aqui está o tema do nosso estudo de hoje, o qual vai tratar do seguinte: o dia em que os que recebiam lauréis conhecerão a vergonha e o desprezo eterno. Dizendo em outras palavras, da fama para a vergonha e o desprezo eterno. Esta mensagem bíblica certamente servirá não só para instruir aquele que hoje anda no caminho certo, como também servirá de advertência para que não nos desviemos do que é certo e busquemos fazer o que é errado. Servirá de advertência também para aquele que hoje se apresenta como chefe, como líder, como pastor, bispo, papa, enfim, e ensina às pessoas coisas que não estão na palavra de Deus. Essa mensagem vai falar com todas estas classes de pessoas. Se você não é um líder da igreja, a mensagem também é para você, porque ela vai servir de advertência e também instrução e ensino. Em Ezequiel capítulo 9, no versículo 1, o profeta diz que gritou aos ouvidos dele alguém com grande voz, dizendo: fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. Os intendentes, vocês já vão ver quem eles são. São aqueles que vão aplicar o juízo que foi determinado aqui, a sentença. Ezequiel estava em meio a uma visão. Essa visão não começa onde nós lemos, ela começa no início do capítulo 8. Você, se tiver interesse, pode ler em casa. A visão diz respeito ao que ocorria com o povo de Israel e, mais especificamente, a liderança do povo que se encontrava em Jerusalém. Fala sobre o sumo sacerdote, sobre a família sacerdotal, sobre os levitas que serviam no templo e sobre os principais homens da nação, chamados naquela época anciãos. Nesse contexto, Ezequiel ouve alguém chamando os intendentes, pessoas que iam executar juízos dentro da cidade de Jerusalém. E eles tinham as suas armas nas mãos. No verso 2 é dito que vinham 6 homens, esses intendentes, a caminho da porta alta que olha para o norte, cada um com as suas armas destruidoras na mão, e entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cinta. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. Para quem não sabe, o altar de bronze ficava imediatamente antes do templo, exatamente diante da porta do templo de Deus. E era para esse altar que se dirigiam os adoradores. Por exemplo, se você vinha fazer o teu sacrifício, você entrava com o animal e você se dirigia para este altar de bronze, por vezes também chamado altar do holocausto. Portanto, era o lugar onde se adorava a Deus. O verso 3 diz que a glória do Deus de Israel se levantou do querubim ou anjo sobre o qual estava,
até a entrada da casa. Então foi até a entrada do templo. E clamou ao homem vestido de linho que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. Agora nós já começamos a entender quem é que estava gritando e clamando. Era o próprio Jesus. Aquele que dirigiu o povo de Israel dentro da coluna de nuvem na época do Êxodo foi Jesus. E aqui é dito que a glória do Deus se dirigiu, se levantou e ficou até a entrada da casa. Ou seja, não foi visto quem era. E Jesus é quem visita a terra representando a presença de Deus Pai. Jesus foi e clamou ao homem vestido de linho, que era um anjo, portanto, este anjo que tinha um tinteiro de escrivão na sua cinta. Bom, tinteiro de escrivão é uma coisa que não se vê hoje, mas os antigos sabem o que é, não é verdade? Nada mais é do que o que se usava para escrever, uma caneta. Só que era caneta tinteiro, então ela tinha o depósito, o bojozinho onde ficava a tinta, certo? E aí a caneta onde você fazia uso da tinta. E ele veio, e então no verso 4, a Bíblia diz que disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Pouco antes, havia sido mostrado para o profeta quais eram as abominações que se cometiam. Uma das abominações era a adoração de imagens. Isso é abominação para Deus. Detalhe, existem Bíblias, notadamente algumas versões católicas, que trazem, aonde se lê imagem, elas trazem ídolos, para daí justificar o costume de se adorar o santo, dizendo assim: ah não, o mandamento proíbe adorar ídolos, mas nós adoramos representações dos santos, que são imagens. Isso é um erro, ok? O original deve ser traduzido como é, ou seja, ele significa imagem e não ídolo. Então, quando a Bíblia fala imagem, ela não está só se referindo ao deus Dagon em formato de peixe, ou ao deus Marduk, ou a Diana dos Efésios, etc. Ela também está se referindo à imagem do santinho, do Pedro, São Paulo, né? São Judas, isso, vai lá. Toda a lista de nomes de santos. Inclusive, está se referindo também à imagem da Virgem Maria, ok? Que cabe aqui a gente falar, né? Ela foi virgem até o momento em que ela teve a conceição a partir de José. José foi o seu marido, Jesus teve irmãos, não foi o único filho de Maria, ela teve a Jesus virgem, mas depois disso ela teve o seu marido e convivia com ele, ok? Voltando aqui, Ezequiel 8, versículo 5. Disse-me: filho do homem, levanta agora os teus olhos, levanta para o caminho do norte. Levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que, da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes à entrada. E disse-me: filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mais à frente ele comenta outras abominações. Eu vou direto para a última das que ele comenta, que está no verso 16. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto voltado para o oriente, eles adoravam o sol. Aí no verso 17, o argumento vem da parte de Cristo para o profeta: viste, filho do homem, há coisa mais leviana para a casa de Judá do que essas abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, e eles a chegar o ramo ao seu nariz. Pelo que também eu procederei com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade.
Ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. É interessante porque nós já vimos, o interlocutor, ou seja, quem falava com Ezequiel, era o próprio Jesus. A imagem que se tem de Jesus é o todo misericórdia, é o todo amor, é o Salvador, não é verdade? É aquele que está buscando somente a nossa redenção e jamais a nossa condenação. Mas aqui, a Bíblia mostra que Cristo também executa justiça. E ele executa a justiça principalmente naqueles que se colocam como os representantes da sua igreja na terra. Por isso disse ao princípio, esta mensagem ela é direcionada também a todo e qualquer líder de igreja, não importa de qual denominação, não importa de qual corrente doutrinária ou partido religioso, facção religiosa, ou ainda tendência ou corrente filosófica, porque daí eu abranjo até outras, né? Não importa. Todo e qualquer líder de um segmento religioso está enquadrado aqui. E aí, a ordem tinha sido a seguinte, aquela que nós lemos lá no verso 4 do capítulo 9. Marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela, da igreja. Eu acredito que você, muito provavelmente, se você frequenta alguma igreja, tem coisas que você vê lá com as quais você não concorda. Alguns de vocês, pode ser inclusive, que tenham visto coisas lá que estão contrárias ao que você mesmo já leu na Bíblia. E aqui a Bíblia está incluindo você, se é que você está triste por ver essas coisas, entre aqueles que suspiram e gemem pelas coisas que se fazem na igreja. A pessoa que não está satisfeita, né? Você, né, que está clamando a Deus e falando, Senhor, e agora? Tem misericórdia desse povo. O povo está sendo aí enganado. O povo está aí ouvindo qualquer coisa, né? E os homens aí cada vez mais se aproveitando do povo. Quando não, né? Fazendo outras coisas que daí nem convém comentar. Então, irmãos, marca com um sinal. Deus falou que ia marcar com um sinal os homens que não estão satisfeitos com a corrupção na igreja. Os homens que não estão satisfeitos com a má conduta dos pastores. Os homens que não estão satisfeitos com a pregação do erro. A pessoa assumir o púlpito, ter uma boa oratória, ter eloquência, ou como dizem, né, fazer bom uso da homilética, que nada mais é do que a arte de pregar no púlpito, tá bom? Não se deixe levar por essas palavras difíceis. Ninguém vai ser salvo por isso, tá? E aí você, às vezes, é surpreendido, né, ou fica até extasiado com a retórica do pregador. E daí? Só que a mensagem é vazia. Às vezes o pregador entusiasma, porque usa até técnica de neurolinguística, de PNL que a gente chama, ou até hipnotismo. Aí o povo fica extasiado, né? Chora por vezes, algumas vezes, grita, ri, pula. E aí todo mundo diz que o Espírito Santo desceu. Aí volta para casa, depois sente aquele vazio. Está pior do que antes de ter ido à igreja. Sabe, todas estas são evidências de que não está sendo pregado no púlpito a palavra do Senhor. E Deus quer que você seja um crente de olho aberto, não um crente de olho fechado ou furado. O crente de olho furado é pior, porque ele não enxerga nada, né? O de olho fechado também é ruim, por quê? Porque ele enxerga, mas ele fecha voluntariamente os olhos e continua indo na igreja que prega o erro. Mas, irmão, para que ir lá? Pois se você está vendo que prega o erro, você acha que Jesus vai estar onde se prega o erro? Vamos ver, aqui a Bíblia está nos falando do que vai acontecer com a igreja onde se prega o erro, com os líderes que pregam o erro. Então vamos ver. Sela com um sinal os que não estão satisfeitos, os que oram a Deus pedindo que Deus faça alguma coisa, porque não suportam mais ver a abominação da igreja. Aí no verso 5 diz assim, aos outros disse, ouvindo eu. Quem são estes outros? Vamos relembrar o que a gente viu no início da mensagem.
foram vistos 6 intendentes da cidade, cada um tinha arma destruidora na mão. Então eram 6 destruidores. E um com a canetinha de tinteiro, que ia selar. Quem passa primeiro pela cidade é o que sela, né? Então ele é o que marca aquelas pessoas que têm o temor de Deus, aquelas pessoas que estão suspirando e gemendo pelos erros que são cometidos no seio da igreja. Em seguida, vem os 6 que têm as armas destruidoras. Aí ele diz assim, verso 5. A estes 6, aos outros, disse, ouvindo eu, passai pela cidade, após aquele que sela, e feri. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos, jovens, virgens, meninos, mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. E começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. E disse-lhes, contaminai a casa, enchei os átrios de mortos e saí. E saíram e feriram na cidade. Sucedeu, pois, que, havendo-os eles ferido, e ficando eu de resto, caí sobre a minha face e clamei e disse, ah, Senhor Jeová, dá-se-á o caso que destruas todo o restante de Israel, derramando a tua indignação sobre Jerusalém? Então me disse, a maldade da casa de Israel e de Judá é grandíssima, e a terra se encheu de sangue, a cidade se encheu de perversidade. Eles dizem, o Senhor deixou a terra, o Senhor não vê. Pois também, quanto a mim, não poupará o meu olho, nem me compadecerei. Sobre a cabeça deles farei recair o seu caminho. E eis que o homem que estava vestido de linho, e cuja cinta estava o tinteiro, tornou com a resposta dizendo, fiz como me mandaste. Interessante, nós já vimos que Ezequiel conversava com Jesus. E nós vemos Jesus no momento em que ele fala, olha, eu vi que a maldade, a iniquidade era muito grande. E como ela era muito grande, eu não vou me compadecer. Agora eu vou executar o juízo. Daqui nós tiramos uma lição, todos nós que estamos aqui, e também você que nos assiste no vídeo. Com as coisas sagradas não se brinca. Com a salvação não se joga. Se Deus marcou para nós um caminho, o caminho de seguir a Jesus Cristo em obediência aos seus mandamentos, pois então que sigamos este caminho. Agora, que não saiamos dele, e principalmente, que tendo nós saído do caminho, que não nos coloquemos na frente do povo de Deus, dizendo que nós somos pastores, que somos representantes de Cristo na terra, ensinando o que é errado. Porque estes vão sofrer maior juízo. O Senhor Jesus disse, aquele que desviar, ainda que seja um dos meus pequeninos, seria melhor que ele tivesse atado uma pedra de a pedra de moinho, ao pescoço e se jogado no rio. Pelo menos ele perdia só a alma dele. Não ia também ser causa da ruína de outros. Essa história que nós vemos em Ezequiel, essa profecia, já foi cumprida uma vez no passado. Conta a história por Flávio Joséfo, historiador judeu, que na época do rei Nabucodonosor, Ezequiel vivia, e essas profecias foram escritas naquela época, o rei Zedequias foi advertido várias vezes. Foi advertido por Ezequiel e foi advertido também pelo profeta Jeremias. Ezequiel estava na Babilônia, porque ele tinha sido levado cativo, enquanto Jeremias se encontrava na cidade de Jerusalém. Ambos tratavam de enviar mensagens para o rei. E a Bíblia diz assim, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, e crede nos vossos profetas e prosperareis. Creia nos profetas, coisa que o rei de Israel não fez. E os profetas anunciaram duas coisas.
Ezequiel falou que o rei Zedequias não veria a Babilônia, enquanto Jeremias disse que o rei Zedequias seria levado cativo à Babilônia. Zedequias entendeu que as duas afirmações não se harmonizavam, estavam em contradição e, portanto, descreu. Mas, infelizmente, ele só pôde entender o significado das duas quando tudo se cumpriu. Ele foi levado para a Babilônia, mas não viu a Babilônia. Por quê? Porque furaram os seus olhos. Foi levado cego. Que tristeza. Um rei que tinha tudo para se salvar. Jeremias disse que a sentença do Senhor era: se ele se entregasse voluntariamente ao rei da Babilônia, então ele e a sua família seriam preservados. Mas ele não quis obedecer e perdeu todos os filhos. Conta a história que, após um cerco de 18 meses, o rei da Babilônia marchou para dentro da cidade e o seu exército foi direto em direção ao templo de Jerusalém. Então, o rei Zedequias tinha fugido pela noite e já estava em Ribla. Foi quando as tropas do rei Nabucodonosor o perseguiram e o alcançaram. Então, Nebuzaradã, um capitão de Nabucodonosor, recebeu a ordem de destruir a cidade, destruir o palácio, destruir o templo e queimá-lo a fogo. Assim ele veio. E quando ele chegou, ele aprisionou o sumo sacerdote, o qual foi o primeiro a morrer degolado. E junto com ele pereceram vários outros líderes, anciãos do povo de Deus, nobres, príncipes do povo. Tal como Ezequiel viu na visão, se cumpriu. Dizia a profecia: começai pelos... O que dizia? Começai pelos anciãos, pelos principais. E foi exatamente assim que se cumpriu. Os principais foram mortos primeiro. Agora, esta profecia, que teve um notável cumprimento no passado, ela nos aponta também para o que há de ocorrer no futuro em breve. Porque o Apocalipse nos fala em linguagem semelhante de eventos semelhantes. Quando nós abrimos em Apocalipse, capítulo 7, nós vemos um momento em que também o povo de Deus receberá um sinal, um selo. No verso 3 do capítulo 7 de Apocalipse diz: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. Então nós vemos aqui um momento de assinalamento. E depois, em Apocalipse 14, é dito no verso 17: saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu ainda outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e lançou-as no lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos. E isso pelo espaço de 1.600 estádios. Em linguagem simbólica, o Apocalipse fala da destruição que ocorrerá nos últimos dias. E a Bíblia ensina que é o próprio Jesus o responsável por executar esta ira. Em Apocalipse 19, no versículo 11 em diante, diz a Bíblia: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. No verso 15,
é dito: e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Aquilo que nós lemos em Apocalipse 14. Pisar o lagar. O judeu entendia isso muito bem. Na época se fabricava vinho ou suco de uva desse jeito, pisava-se as uvas. E essa linguagem foi usada para representar a obra de Cristo de destruir os falsos pastores, os bispos, papa, cardeais e assim por diante. Doutrinadores, né, aiatolás e quaisquer outros líderes religiosos que ensinam a mentira. Destruir aqueles que fazem o mal, aqueles que fazem o pior mal que poderia ser feito. Porque uma coisa é alguém tirar a nossa vida, já não é bom, correto, concordo. Mas um assassino pode tirar só a nossa vida física. Agora um pastor, um falso pastor, pode tirar a nossa vida eterna. Então ele é muito mais perigoso, na proporção em que ele recebe mais crédito. Então, se você talvez quisesse ouvir um conselho, talvez se você me perguntasse: Pastor Jairo, se você tivesse que dizer, olha, uma classe de pessoas, não confie nela, em qual classe de pessoas você citaria? Bom, se eu olhar o perigo que pode ter para a alma, eu diria assim: a classe contra a qual você deveria estar mais prevenido é a classe de ensinadores religiosos. Sejam obreiros bíblicos, anciãos, pastores, bispos, cardeais, papa, etc. Por quê? Porque se uma pessoa dessa ensina o erro e te desvia, ela te prejudica pela eternidade. Enquanto que o assassino, a pessoa lá da boca de fumo e tal, ele pode prejudicar a tua vida às vezes aqui, né? Ele te mata, enfim, te rouba por causa da droga e assim vai. Mas o dano não é tão grande. Irmãos, esta mensagem ela é de advertência, porque o livro do Apocalipse, ele nos revela o tempo do fim. A própria palavra Apocalipse significa revelação. E o fato do livro de Apocalipse ser o último da Bíblia mostra que ele nos revela o que vai ocorrer no tempo do fim. Nós estamos no tempo do fim. Ora, basta ligar o noticiário da televisão ou entrar na internet e se atualizar. Você vai ver os eventos que comprovam que estamos nos últimos dias, estão todos à mostra. A pergunta é: como estamos nós hoje? A Bíblia diz que serão selados aqueles que suspiram e que gemem por causa das abominações cometidas na igreja. Será que Deus encontra em nós pessoas que estão realmente gemendo pelo que se faz na igreja? Ou ele nos encontra como sendo pessoas que defendem a igreja a qualquer custo, independente dos defeitos que ela tenha? Que classe de pessoas nós somos diante de Deus? Você já viu quem receberá o sinal? A Bíblia diz, em Apocalipse 14, verso 12, que os santos dos últimos dias são os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Por outro lado, os que vão ser destruídos adoram o sol. A adoração do sol está presente no cristianismo hoje. Muito mais do que você imagina. O dia que se adora o sol, né, o dia de observância, o dia de culto ao sol, ele é observado hoje no mundo cristão pela maioria, mais de 90%. Enquanto o sábado, o sétimo dia do Senhor, é pisado. Outro exemplo. Aquele que era conhecido como o próprio Deus Sol, hoje ele é cultuado dentro da igreja. É a verdade. Pois o ensinamento antigo também era de que se adorava o Sol em 3 fases. Daí veio a ideia de um Deus em 3. Um Sol, mas em 3 fases. Isso te lembra alguma coisa? Triuno ou Trindade, você já ouviu? Pois é, mas a Bíblia diz em 1 Coríntios 8, verso 6, que existe um só Deus, o Pai. Então o supremo culto deve ser oferecido a Ele.
E o que o Apocalipse fala para você que está suspirando e gemendo pelas abominações que se cometem na casa, ou seja, na igreja? Apocalipse capítulo 18, versos 1 e 2. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Olha só o poder que tinha esse anjo. E clamou fortemente, com grande voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, abrigo de todo espírito imundo, refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Babilônia, em Apocalipse 17, é uma mulher que representa a igreja. Aqui Deus está falando, olha, a igreja se tornou habitação de demônio. Os demônios têm influência na igreja. Você está lá dentro, mas você percebe que coisas acontecem lá que não podem ser de Deus. Então você já tem evidências de que Apocalipse 18 é a verdade e fala para os nossos dias. Então, no verso 4, a voz de Deus fala para você. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu. Sai dela, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorra nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Querido irmão, querida irmã, você que está convicto de que escutou a verdade aqui, você que está convicto de que Deus falou ao teu coração pela palavra, você está diante de uma decisão. Será que você vai tomar a decisão de romper a tua ligação com a igreja, onde você vê a influência do mal? Talvez você se pergunte, para onde eu vou? Quero convidar a você para fazer parte do ministério onde estamos nos preparando para sermos a igreja triunfante dos últimos dias. Onde estamos nos preparando para obedecer os 10 mandamentos do Senhor. Estamos prontos para receber a Jesus em breve. Estamos te convidando para fazer parte do ministério Quarto Anjo Advertência Final. Se você sente que Deus está te chamando para integrar este povo, entre em contato conosco. Eu quero orar por você. Em seguida você pegue uma caneta, pegue um papel, porque eu vou te dar a maneira como você pode nos contactar. Amém? Vamos nos colocar de joelhos, vamos falar com Deus. Pedir a Deus que nos dê força para tomar a decisão correta. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela tua advertência, porque certamente ela vem em boa hora. Nós estamos nos últimos dias e estamos aqui em meio a um jogo no qual as forças do céu e do inferno lutam pela nossa alma. Senhor, que a nossa decisão seja ao teu lado, ao lado de Jesus. Que aceitemos a graça dele hoje, enquanto o cetro da misericórdia está estendido em nossa direção. E não deixemos para frente até que seja demasiado tarde, até que então, finalmente, o teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, execute a tua ira. Senhor nosso Deus, nós não fomos destinados para a ira, mas para a salvação no Senhor Jesus Cristo. Abençoa, ó Deus, cada pessoa que nos assiste em toda a terra, que agora, tocada por Ti, tomou a decisão de integrar as fileiras do Teu povo, que busca na terra guardar os Teus mandamentos. O povo que levanta esta bandeira, ó Deus, e procura Te honrar neste planeta. Senhor, fortalece esta alma, não importa onde ela esteja, que os Teus santos anjos a acompanhem, e ainda que ela seja a única alma na cidade onde se encontra, que o Senhor a mantenha firme, até que
o Senhor agregue novas almas para congregarem juntamente com ela. E que possamos nós também sermos os teus instrumentos para atendermos esta alma e auxiliarmos naquilo que o Senhor nos permite. E assim, a tua igreja caminhe junta na terra, longe geograficamente, mas junta em espírito. E assim permaneça até aquele grande dia, quando o Senhor Jesus há de vir nas nuvens do céu para buscar o teu povo fiel e obediente. É o que te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Atenção você que hoje se sentiu tocado e quer fazer parte do Ministério Quarto Anjo Advertência Final. Eu vou te dar a maneira pela qual você pode nos contactar. O nosso e-mail é contato@advertenciafinal.com.br. Repetindo, contato@advertenciafinal.com.br. Nós vamos estar muito felizes de podermos auxiliar a você, e caso você resida em uma cidade onde já há uma igreja ou grupo do ministério, nós vamos te encaminhar para que você possa congregar junto com outros irmãos da mesma fé, se você assim o desejar. Portanto, quando você fizer o contato conosco, lembre-se de colocar a cidade e o estado onde você mora, ok? Seja dentro do Brasil ou fora do Brasil. Desta maneira, temos condições de encaminhar você, ok? Peço que você feche os teus olhos, vamos invocar a Deus, a bênção sobre a tua vida antes de encerrarmos a transmissão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Espero que você esteja conosco. Nosso próximo encontro será no sábado, a partir de 10h30 da manhã, a mensagem do culto. E às 15:10 da manhã, temos também a escola sabatina das crianças. Portanto, fique ligado conosco. Você nos assiste no canal YouTube, youtube.com/TV Advertência Final, ou pelo site advertenciafinal.com.br. E atenção você que mora no Rio de Janeiro ou arredores. Neste sábado estaremos, no dia 20 de setembro, a partir das 9h30 da manhã, estaremos no Rio de Janeiro, no bairro Bangu. Se você quiser saber como chegar ao local, envie um e-mail para nós. Nós vamos te indicar e será um prazer recebê-lo. Já há vários irmãos que confirmaram presença e será muito bom termos também a você que mora nesta região. Amém? Portanto, ficamos aqui, esperamos estar com você na próxima oportunidade. Até lá!